Então, gente, nós vamos estar aqui gravando mais um vídeo. Eu sou o Saturno. Então, gente, eu quis falar uma coisa aqui, mas deixa eu falar o que é mais importante. Gente, sabe essa conta aqui que eu tô amarela e tal, tem esse cabelinho? Então, eu tenho essa conta aqui é a que mais boa que eu uso pra gravar vídeos, porque nessa conta aqui, que eu tô vestido de amarelo, ela é a única que eu consigo gravar vídeos. E sabe aquela de Bacon Hair, aquela conta lá de Bacon Hair? Eu não consigo gravar vídeos, mas ela conta que menos. Então, gente, voltando pro assunto. Eu... Calma. Eu queria dizer. Quando eu com o Uranus nos conhecemos, eu queria que ele gravasse esse vídeo, porque ele sabe mais, né, sobre isso. E ainda a maioria da parte é ele, mas ainda vai ter uma parte 2 com ele, né, se ele voltar. Então, isso começou no maternal, que ele chegou na escola. Então, ele era uma criança bem tímida, não falava com ninguém. Ele só quis saber de chorar naquele momento. Aí depois que ele parou de chorar, que a tia deu um pirulito pra ele, ela colocou uma música lá, lembrando que eu era, quer dizer, que o Urano era bebê e todos nós éramos bebês também. Então a professora botou uma música lá de bebê e todo mundo começou a dançar. E eu fiquei sentado. Até o Saturno, ele pegou na minha mão, quer dizer, o Urano pegou na minha mão e, e levou para uma cadeira bem distante e ficou lá. E sentou. E sentou bem longe de mim. Então eu fiquei achando estranho. Então eu perguntei pra ele por que ele fez isso. Sabe, que bebê não entende língua de bebê, né? Então ele deu um tapão na minha cara. Eu fiquei bravo, mas eu não fiz reclamação nenhuma. A gente passou pro jardim 1. Então, depois a gente passou pro jardim 2. Aí no jardim 2 o bicho pegou. Já que todos nós éramos da mesma turma, tipo Netuno era da nossa turma e ainda é, eu também, é o Júpiter. Então, e também era uma atividade em grupo, então chamaram eu, né? Já que eu sempre fui, quer dizer, aí Netuno chamou o Urano, então foi pela primeira vez que o Urano tinha conhecido o Netuno. Porque na primeira vez que o Urano tinha chegado, o Netuno tinha sumido. E eu cheguei, quer dizer, e o Urano chegou em dezembro, sabe como é que é, né? Era pra logo esperar o outro ano. Mas ele, sabe que é que ele nem fez prova nenhuma. Então, e ainda no Jardim 1, né? Netuno não falava muito com ele. Então, na primeira vez que eles se falavam, já que o Urano era uma criança tímida, o Urano ele começou a estranhar o Netuno falando com ele daquela forma. Então, o Urano ele não queria participar, mas ele foi obrigado, até pela professora. Então, é que eu não lembro muito. Depois que acabou, todo mundo fez seu trabalho
E a professora liberou o recreio só pra quem fez o trabalho. Quando eu fui no recreio, eu não. Sabe o que eu fiz? Sabe o que o Urano fez? Ele pegou a moeda que tava no meu estojo. Porque, tipo, o meu pai colocava sempre uma moeda no meu estojo para ver se ela ainda tava lá. E se ela não tivesse lá, ele iria ficar pistola comigo. Então aí passou um tempo, ele tinha pegado a moeda que tava no meu estojo e comprou um salgadinho. Aí passou um tempo lá, eu vi ele comer salgadinho, eu pedi um pouco pra ele. Ele disse que não, e eu fiquei triste pelo resto da aula. Aí a gente tava prestes a se conhecer. Então, quando eu fui ver se a moeda ainda tava lá, ela tinha sumido. E eu pensei assim, cara, o meu pai vai acabar com a minha raça quando eu chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, eu tomei um murrão do meu pai. Que, cara, eu pensei assim, oxe, quem foi que pegou minha moeda? E depois eu tinha parado para pensar que ele devia ter pegado minha moeda, comprado algum salgadinho com a minha moeda e não ter me devolvido. Eu só fiquei sabendo disso porque, sabe, a Netuno, eu tava meio assim com ele. Ela tava meio que, eu não quero falar muito sobre isso, mas ela tava meio que gostando dele. Então ela sempre tava do lado dele. E ela tinha me contado isso. Eu briguei com ele e tal. Passou um tempo, a gente foi pro primeiro ano. Aí a gente começou a se falar e tal. Mas ainda não é suficiente, porque, ué, só se falar. Cara, só se falar não é amigo. Amigo não é só se falar, imagina, só eu falo com tal pessoa, ela vira minha melhor amiga, não. A gente começou a se falar no primeiro ano, aí eu olhei, e aí o Urano olhou pra mim e falou assim, bora ser amigo? Eu fiquei assustado, porque ele era tímido, mas ele me pediu, quando ele me pediu, eu falei, tá. Então, sabe, ele pegou uma cadeira do meu lado e a gente ficou junto. Então, gente, eu vou fazer umas... Eu também vou falar o que acontece ao longo do tempo. Então, gente, as coisas tinham mudado muito, muito. Porque eu tinha passado pro segundo. Eu tinha passado pro segundo ano e eu não fazia atividade direito. Depois que a professora passou uma pergunta, ela perguntou pra mim, pra ver se eu sabia. Quando eu respondi, ela me liberou pro recreio. Aí depois eu fiquei logo na janelinha da porta, esperando o Urano vir. Mas quando foi, ele acertou junto comigo. A gente começou a brincar no recreio. Aí a Net... Então eu falei pra ele, né? Que a Netuno tava meio afim dele. Então ele falou pra mim. Ela gostando de mim.
Ai, meu Deus do céu. É bem engraçado. Eu nunca vi alguém tão engraçado na minha vida. Não, cara, não é brincadeira de quinta série. Ai, meu Deus, cara, eu sei que é. Sei. Mano, mas qual é a parte que você não tá entendendo? Cara, ele começou a chorar na minha frente, mano. Ele começou a chorar na minha frente. Tinha... Gente, a escola é assim. Tinha ali o começo, aí na entrada tinha um parquinho lá. Aí tinha os banquinhos. Ele sentou nesses bancos e ficou de cabeça baixa. Eu fiquei... Meu Deus, esse cara tá se fingindo de vítima. E já que eu tava muito perto dele, ele tinha ouvido o que eu falei. Ele falou: você é vítima? Quer dizer, ele falou: eu vítima? Ah, isso daí não. Então eu fiquei olhando pra ele. Ele viu que eu tava com raiva. Ele parou. Ele parou. Ele parou num instante. E aí, depois que a gente tinha que voltar pra sala, eu fui na mesa dele e pedi desculpa. E ainda, ele não aceitou. Uma coisa... Você já acredita numa coisa dessas? Eu levantei na minha mesa pra pedir desculpa e ele ainda nem aceita. Aí depois, passando outro dia, eu esbarrei nele no corredor. Ele ficou bravo, né? E depois eu vi ele cochichando com a Netone sobre mim. Aí eu fui lá contar pro professor. E ainda não era sobre mim. Eu tava errado. Eles estavam só falando se a Netone tava ou não gostando dele. Então eu fui levada à diretoria, chamaram os meus pais. E eu não sei por quê. Porque eu não tinha culpa. Tá? Então, depois que a gente passou pro terceiro ano, que a gente já tá hoje em dia. Então, quando a gente passou pro terceiro ano, aí a gente virou amigo, depois a gente fica com raiva um do outro, mas depois a gente volta. Mas eu tô com muita saudade mesmo do Urano. E pra terminar esse vídeo com chave de ouro, nós vamos procurar Urano. Isso, agora mesmo. Procurar Urano. Então vamos pra nossa dimensão real. Vocês não estavam esperando, né? Eu do nada estive falando um vídeo e eu ia procurar Urano. Então bora. Netuno tá dormindo aqui. O planeta Terra tá... Olha, galera, o Saturno tá se aproximando muito. O Saturno entra na atmosfera da Terra e a Terra entra na atmosfera do Saturno. Olha isso, olha isso. Meu Deus, o Saturno tem rosto. Meu Deus, o Saturno parou de se aproximar. Cara, eu não gosto dos terráqueos, mas eu não sei o porquê. Cara, nesse curto sistema solar não tem simplesmente nada.
eu vou ainda procurar mais. Eu acabei com a vida. Ei, você não tava no cinturão de asteroides? Ei, Júpiter, você viu o Urano? Eu tô fazendo um vídeo aí de falar como eu e Urano se conhecemos, mas Urano sumiu. Você viu onde é que ele tá? Fala e para de fazer carinha de feliz, porque a gente tá procurando ele. Eu acho que ele foi pego por o planeta X. Bom, calma, o planeta X? Sim. Ai meu Deus, eu preciso ir pro cinturão de asteroides. Agora. Meu Deus, ela tá ali. Eu não posso deixar que o Saturno saiba que eu tô aqui. E ele não saiba que vem de Urano. Apresentado. Planeta X. Que é um planeta secreto. Astrônomos estão tentando saber quem sou eu. Mas eles nunca vão saber. Eles não têm o direito de saber quem sou eu. E já que eu peguei o Urano, ninguém pode arrancar ele da minha mão. Nem ao meu respeito. Eu cheguei. Calma. Saturno, você não vai pegar nenhum neurônio. O quê? Ele tá com Urano? Tá, então o Júpiter tava certo. Eu nunca mais vou falar que o Júpiter é mentiroso. Tá, então eu tenho que investigar esse lugar. Tá estranho aqui. Mas não tem nenhum planeta. Ai, meu Deus, o Saturno caiu na minha. Meu Deus, ele caiu na minha. Ei, mas cadê Urano? Ah não, eu perdi o Urano, ele pode estar em qualquer lugar. Ai, meu. Por favor. Ai. Terra? Terra, você não vai. Você não vai. Ah, você quer luta? Você tá tentando me investigar com seus astrônomos, né? Pois eu tenho um amiguinho. Vem aqui, Urano. Aí eu queria que você fosse, por favor. Acabe com a Terra. Mas Netuno, por favor. Tá, Terra, você já era. Você acabou em segundos. Não adianta fingir que tá dormindo. Porque eu acabo com você. Pronto, agora eu fiz a extinção dos dinossauros. Eu acabei com a Terra. Ai, meu Deus. Com essa ajuda do Urano. Ainda bem que o Urano tá preso. E não vai conseguir voltar nem com seus amiguinhos. Calma. Não, Saturno. Não, você não vai fazer isso. Não, Saturno!
Urano? Urano? Mas quem é Urano? Só vem comigo, cara. Só vem comigo, só vem comigo. Só vem comigo, por favor. Daqui a pouco, bem ali no meio do caminho eu te explico. Só vem. Tá, mas eu não sei o que significa essas palavras, mas... Isso. Quem é esse cara? É o que todos nós estamos tentando fazer. Mas só vem comigo. Eu te explico. Olha, Urano, você foi preso por alguns planetas. Por esse planeta X, entendeu? Olha, Urano, ele é o planeta X. Ah tá, mas quem é esse que tá me olhando? Quem é esse cara que tá me olhando? Sério. Ele é seu inscrito. Dá oi pra ele. Oi, mas eu não sei quem é você. Mas tá. Vem cá, cara. Eu te ensino as palavras. Você teleportou? Mas tá, tô indo aí. Eu peguei a câmera deles, mas gente, se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve. Imagina vocês verem aí. E um vídeo de contando uma história virando um vídeo de planeta. Imagina. E tchau. Oh!